Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Éfeso significa, então, desejável, mas ela também é conhecida como a igreja que perdeu o primeiro amor. Então, dentro dessa parte aqui, o capítulo 2 e o capítulo 3, a gente vai ver que essa é a segunda parte do livro de Apocalipse, as coisas que são a igreja de Éfeso. Então, como que Jesus se apresenta para essa igreja? Ele diz que é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Acredito que vocês lembram o que são as 7 estrelas e o que são os 7 candelabros de ouro. Então, ele vai fazer alguns elogios à igreja de Éfeso. Ele diz: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A igreja de Éfeso também teve algumas repreensões. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lembre-se, pois, de onde você caiu. É o aconselhamento dele. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. E ele finaliza com algumas promessas, como é comum nesse estudo. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Duas interpretações principais aqui para esse contexto de Apocalipse, tá? Que é o capítulo 2 e o capítulo 3. Então, uma das interpretações, ela defende que as 7 igrejas do Apocalipse, elas representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Essa interpretação ela é conhecida como as 7 eras da igreja. Então, geralmente, em geral, essa interpretação é adotada por quem defende a posição dispensacionalista, mas isso não é uma regra, vocês vão ver que é verdade isso. Isso não é uma regra que todo dispensacionalista acredita que essas igrejas representam períodos na história. Então, o significado das igrejas do Apocalipse é o seguinte, de acordo com essa linha de interpretação. Éfeso vai representar a igreja apostólica, que vai do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. Esmirna vai representar a igreja perseguida, a igreja dos mártires, que vai do ano 100 a 312. Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado em 313 até 590 depois de Cristo. Tiatira representa a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra, que vai do ano 590 a 1517.
Sardes representa a Igreja da Reforma, que tem início em 1517 até 1730. Filadélfia representa a Igreja Missionária, que vai de 1730 a 1900, com um detalhe aí, alguns estendem esse período até a volta de Cristo, ocorrendo paralelamente à Igreja de Laodiceia, que é a última que eu trago aqui, e ela representa a Igreja Apóstata, que vai do ano 1900 até a volta de Cristo. Essa, então, é a interpretação que representa os 7 períodos sucessivos da história da Igreja. Vamos a outra interpretação. Ela diz que representa condições que se repetem muitas vezes durante a história da Igreja. Ou seja, elas não descrevem um período específico da história, mas realidades que sempre estiveram presentes na Igreja. A Igreja de Éfeso foi fundada por Paulo no ano 52 depois de Cristo e pastoreada por João na última década do primeiro século, representando a era da pureza doutrinária. Representa, segundo ele, a Igreja entre o ano 31 e o ano 100 depois de Cristo. Ela foi elogiada pela firmeza e zelo nas boas obras, apesar das grandes adversidades. A liderança procurou purificar a Igreja da contaminação moral dos maus e dos falsos apóstolos. Eram pacientes nas tribulações e perseguições que sofriam por amor ao nome de Cristo. É a única em que o termo apóstolos foi mencionado, porque os apóstolos existiram naquele período. Porém, com a morte deles, esse termo não é mais mencionado nos períodos seguintes das 7 igrejas. Os falsos apóstolos eram pessoas que fingiam ser algum dos apóstolos, visando pregar heresias nas igrejas. Como resultado das atividades desses falsos apóstolos, surgiram evangelhos, atos, epístolas e apocalipses apócrifos, em nome de alguns dos apóstolos. O problema da igreja de Éfeso foi a perda do primeiro amor. Após o ano 70, com a morte de Tiago, Paulo, Pedro e a destruição de Jerusalém, bem como a constante defesa do evangelho contra o ataque herético dos falsos apóstolos, o ministério que substituiu os apóstolos tornou-se intolerante e perdeu o amoroso espírito apostólico. O zelo cristão começou a declinar, terminando pelo abandono do primeiro amor que os animava. No final de sua segunda viagem missionária, Paulo vai passar por Éfeso e vai deixar Priscila e Áquila, adiantando a obra de evangelização. Então, Priscila e Áquila, eles vão ficar ali até o ano 55, mais ou menos, depois de Cristo. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Isso aí está lá em Atos, capítulo 18. Aqui no texto que eu vou passar para vocês tem todas essas referências. Entre a segunda e a terceira viagem de Paulo, chega a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras, conhecedor do caminho do Senhor, mas que sabia apenas do batismo de João, sendo logo instruído por Priscila e Áquila, também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. A próxima imagem é já na terceira viagem de Paulo. Ele passa em Antioquia, passa por Éfeso, Hermina, Pérgamo. Então, por ocasião de sua terceira viagem, Paulo chega a Éfeso e pergunta aos discípulos se eles haviam recebido o Espírito Santo, os quais respondem que nem haviam ouvido falar. Após as palavras de Paulo e batizados em nome do Senhor Jesus, veio sobre eles o Espírito Santo, os quais passam a falar em línguas e a profetizar. Atos 19. Por 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ele vai discorrer diariamente na escola de Tirano, por um período de 2 anos. Então, Paulo, ele fica muito tempo aí nessa igreja de Éfeso. Com sua pregação, dava oportunidade para que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra de Deus. E aí Deus, por intermédio de Paulo, fazia milagres extraordinários,
a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno e são subjugados por ele. Houve tal avivamento entre o povo, a ponto de muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Atos, capítulo 19. Nesse tempo, a palavra do Senhor crescia, prevalecia poderosamente, e o nome de Jesus era engrandecido. Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto, permanecendo na Ásia. Demétrio, o ourives que fazia nichos de Diana, nichos eram buracos que faziam nas paredes, nos muros. Aqui no Brasil ainda tem muito isso aí. Alguns estados brasileiros têm mais do que os outros. Aí eu conheço alguns que você passa na frente da casa, lá está aquele buraquinho com aquela imagem lá dentro. Então, esse Demétrio, ele fazia esses nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. E ele acaba excitando grande confusão na cidade. Então, aquele povo da cidade, ele vai para o teatro, esse teatro que está aparecendo as ruínas aí. Quem assistiu o vídeo vai lembrar, um teatro com capacidade para mais de 25.000 pessoas. A cidade, então, vai para o teatro e gritam por um espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Isso está lá em Atos 19 também. Paulo visita a Macedônia e a Grécia, e na volta da viagem em Mileto, ele fala aos presbíteros de Éfeso, profetizando que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dias com lágrimas. E, finalmente, após terem conversado, Paulo e os presbíteros ajoelham-se na praia, havendo grande pranto entre eles, os quais, o abraçando e beijando-o, entristeceram-se especialmente por ele ter dito que não mais veriam seu rosto. Isso está lá em Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17. Aqui está a maquete do templo dessa deusa aí, grega e romana. Esse aqui é o templo de Diana, que seria, né, lá em Éfeso. E aqui o que sobrou do templo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja, ao anjo, então, seria o pastor da igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E para relembrar aqui, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os pastores. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Mateus 18, 20 também, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Essa é a carta aos Hebreus, no capítulo 6. Sei que você não pode suportar homens maus, ou os maus, como está aqui nessa versão. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 20 ao 22, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal, e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Então, isso aqui são elogios ainda. Outra versão é que puseste à prova os que a si mesmos
se declaram apóstolos e não são. Gálatas, capítulo 1, versículos 7 e 8. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou amaldiçoado, em outras versões. Próximo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 ao 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Próxima, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. E descobriu que são mentirosos, algumas outras versões trazem, e os achaste mentirosos. Então são elogios que o Senhor dá a essa igreja. 1 João, capítulo 2, versículo 21 e 22. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E por último, aqui nesse versículo 2, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Versículo 3, então. Você tem perseverança, ou tens perseverança. Lucas, capítulo 21, versículo 19. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos também, só que no capítulo 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Essa igreja, como não podia deixar de ser, como todas aquelas igrejas ali daquele período, elas passavam por tribulações e perseguições. Apocalipse 2, 3, e suportou provas por causa do meu nome, ainda dentro desse versículo 3. Salmo 69, versículo 7, pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o meu rosto se cobre de vergonha. 1 Coríntios, capítulo 13, diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o amor era algo que essa igreja ela foi perdendo aos poucos. E, finalmente, versículo 3 aqui, e ela permaneceu, então, sem esmorecer. Ali, em outras versões, diz que não te deixaste esmorecer. E eu trago essa palavra que está lá em 2 Coríntios, versículo 4. Capítulo 4, versículo 16, melhor dizendo. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas.
Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou-se o seu primeiro amor. Eu fiz questão de botar essa imagem aqui, vocês estão vendo. Ele abandonou o primeiro amor. Que primeiro amor seria esse que ele abandonou? Eu colocaria o próprio Senhor Jesus e os próprios irmãos da igreja. Eu colocaria esses dois aspectos aí, quando ele diz que deixou o primeiro amor. Jeremias capítulo 2, falando exatamente sobre isso. Vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Esse texto aqui é muito importante, porque ele parece que ele está falando dessa igreja de Éfeso aqui. E por que não de pessoas? Por que não, talvez, de nós? Vejam que eles seguiam ídolos aqui em Jeremias. Essa igreja de Éfeso, muito provavelmente, eles também passaram a seguir ídolos. Mateus 22, falando sobre o primeiro amor ainda. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, por isso que eu comentei a respeito dessa questão aí, deles terem abandonado o próprio Senhor, o Senhor da igreja, aquele que anda no meio dos castiçais, mas também eles podem ter abandonado o amor ao próximo. 1 Coríntios 13, o amor como dom supremo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E lá no sermão profético, Mateus 24, versículos 12 e 13, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vocês vejam que essa igreja aqui, ela suportava provas, de uma maneira ela perseverava nessa questão, mas no fim ela acabou deixando o primeiro amor. Ela começa bem e vai esmorecendo no decorrer. Essa questão de multiplicar a iniquidade ou multiplicar o pecado, a maldade, isso aí já é uma realidade no mundo, mas ele vai se multiplicar principalmente na época da grande tribulação. Ali, nesse período, de fato, a iniquidade vai se multiplicar e o amor vai esfriar de muitos. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Vejam esse texto de Oséias aqui, capítulo 14. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Olha só, que grave isso. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios.
Ainda dentro desse versículo 5 de Apocalipse, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, ele vai acabar com aquela igreja, vai destruir aquela igreja. E foi exatamente isso que aconteceu. Historicamente, a gente sabe que foi assim. Então vejam o condicional disso. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O Senhor sai do meio daquela igreja, acaba com aquela igreja, ela vira ruínas, de fato. Mateus 21, 42 e 43, perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então não precisa nem dizer quem é esse juiz que vai julgar com justiça o mundo. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 6, mas você tem a seu favor, e aqui a gente vê os elogios, você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. 2 Crônicas, capítulo 19, versículos 2 e 3, o vidente Jeú, ou o profeta Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, 13 e 4, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Aqui a gente reflete, que doutrina seria essa? Seriam esses nicolaítas que Paulo estava se referindo? Provavelmente seja, mas poderiam ter outras também. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que a serviço de Deus na fé. 2 João, capítulo 1, versículos 9 e 10, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Apocalipse capítulo 2, versículo 15, aqui é um spoiler, né? Além disso, estão aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Lá na igreja de Pérgamo, que nós vamos estudar ainda, lá tinha gente que seguia a doutrina dos nicolaítas. Vejam, então, que essa turma aí, esses hereges aí, vamos dizer assim, eles tinham a doutrina consolidada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vejam lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem,
pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 ao 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então o paraíso ele está associado ao terceiro céu, lá onde habita o Senhor. Ele é arrebatado ao paraíso de Deus e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Mais um spoiler aqui, lá em Apocalipse capítulo 22, nós vamos ter tempo também de falar um pouquinho mais sobre a árvore da vida, lá nesse capítulo. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Então vamos falar agora, para finalizar o nosso estudo de hoje, uma compilação dos diversos autores que estão aqui no PDF. Então, para a gente fechar o nosso estudo na noite de hoje, as referências compiladas de outros autores, não vou mencionar o nome deles também, ele diz que a igreja em Éfeso perdeu a resistência e abandonou o primeiro amor. Ela tem, entretanto, a promessa de ser vencedora e ir morar no céu se voltar às práticas das primeiras obras. Terá comunhão com o Deus de amor e se alimentará da árvore da vida, passando a ter vida eterna. O próximo, a igreja de Éfeso foi elogiada por Jesus pelo seu zelo doutrinário, mas foi repreendida por ter abandonado seu primeiro amor. Tinha doutrina, mas não tinha vida. Ela seguia fielmente essa doutrina, mas não a praticava. Ela tinha teologia boa, mas não tinha uma vida piedosa. É preciso não apenas começar bem a carreira, mas terminar a carreira e guardar a fé. O próximo diz assim: apesar do zelo deles, algo estava errado. Não perdido o primeiro amor, mas deixado o primeiro amor. Refere-se a um afastamento da cruz, e isso é tão sério que conduzirá a igreja à ruína, a menos que o arrependimento aconteça. Isso aqui é falar de nós hoje. Não tem como não associar a nossa realidade. Qual poderia ser o significado de tirar uma igreja por causa do pecado? Ele faz uma pergunta aqui. Certamente não seria levá-la para o céu como um galardão pelo pecado. Significa juízo e destruição, pois este é o único castigo para o pecado. O próximo, o Novo Testamento fala em obras dos nicolaítas e em doutrina dos nicolaítas, o que dá a entender que se tratava de um grupo organizado com práticas e doutrinas. O desenvolvimento de certas heresias a partir da doutrina cristã foi bastante amplo. Então, essa questão aqui de falsos profetas e doutrinas que não estão de acordo com o evangelho, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente hoje em dia. Principalmente daqueles que dizem que a Bíblia deve ser atualizada. Nicolaítas eram os seguidores de Nicolau, um herege. Acredita-se que tenham sido uma seita de gnósticos que praticavam e ensinavam doutrinas impuras e imorais, tais como a comunidade de esposas, que o adultério e a prostituição não eram pecados, e que comer sacrifícios oferecidos aos ídolos era lícito. Isto era semelhante às doutrinas de Balaão e Jezabel de Tiatira. Cristo é a fonte da luz, mas a cruz é o meio até chegar a essa fonte. Então, eles devem voltar para a cruz, caso contrário, a luz lhe será tirada, e foi o que aconteceu. E, finalmente, fechando a noite de hoje, o cristão só pode ser um vencedor quando coloca sua fé exclusivamente em Cristo e na cruz.
o que dá liberdade de ação ao Espírito Santo para operar. Irmão, eu fico imaginando que se o pastor, os pastores em geral, se eles não tiverem pulso forte, dedicação na palavra, eles saberem o que estão fazendo, tem muitas igrejas que já estão definhando e daqui a pouco não tem mais o lugar. Mas por causa de uma pessoa como você, que tira seu tempo, né, para ensinar, para mostrar o erro do passado, para que a gente não caia nesse mesmo erro, Deus seja louvado na sua vida, porque tem muitos pastores que deveriam estudar, que deveriam estar desse jeito, não fazem. Então, é uma pena que os pastores não procuram mais aprender a palavra para transmitir à igreja a verdade, aumentar a nossa fé, gerar realmente um coração contrito, um coração cheio de fé, de confiança, e cada vez mais a igreja, vamos dizer assim, andando nesta fé. É realmente uma pena que eles, a maioria dos pastores, preferem fazer outras coisas e não estudar. Talvez eles sozinhos, eles próprios, estudando para dar à igreja um alimento perfeito, um alimento que realmente venha enriquecer a nossa alma, o nosso coração da palavra de Deus. Eu penso, Deus, onde é que está agora, né, aquele espírito evangelizador, né, dos apóstolos, de Paulo? Ele só prega sobre Paulo, mas não tem a vontade, mas não se doam para fazer como o apóstolo Paulo fez. Então, a igreja perde muito e fica um povo ignorante, materialista, um povo, sei lá, vamos dizer assim, só de fachada. Será que tem igrejas que nós poderíamos dizer, não, essa igreja é uma igreja como a Filadélfia? Ela, de todas, parece a melhor. Será que alguém já fez esse estudo para saber qual é a igreja no Brasil, vamos dizer assim, a que anda mais corretamente dentro da palavra de Deus? Aí deixa a interrogação, porque eu me fico curiosa. Bom, a paz, irmãos. Eu também, assim como cristiano, eu acredito que as cartas das igrejas representam as igrejas de um modo geral e não períodos específicos. E eu vejo alguns simbolismos aqui. Além dela representar a igreja, ela representa a nossa individualidade também. Como a gente muitas vezes abandona o primeiro amor, né? Tem certas dificuldades, assim como aparece nas outras igrejas também, nas outras cartas. E especificamente com a igreja de Éfeso, fica bem claro que não é pelas obras, e sim pela graça redentora de Cristo que somos salvos. Mesmo porque ela nem existe mais, né? Assim como as outras. Conforme tu falou lá no começo, no início, eu vejo a igreja de Éfeso como a nossa igreja hoje, muito atual, muito atual. Porque a mesma coisa que aconteceu lá atrás é o que está acontecendo hoje nas igrejas. As pessoas perderam o primeiro amor, né? Então, se acomodaram na fé e se distanciaram do Senhor Jesus, né? Essa é a verdade. Muitas estão ali dentro da igreja, mas só está o corpo, porque buscar como se buscava antigamente, viver as práticas do primeiro amor, né? Ter o desejo de buscar, de ganhar almas para o Senhor Jesus, que essa é a nossa missão, né? Ganhar almas para Ele nesse mundo, porque a gente sabe que esse mundo já está no maligno, né? Então, assim, eu vejo a igreja de Éfeso que mais se aproxima hoje da nossa época, como tu falaste. Então, assim, ó, a gente tem falado muito isso na igreja e tal, e a gente está trabalhando, né, em cima para poder acordar, né, o povo acordar, né, porque é difícil, sabe, é muito difícil, porque
parece que a mente da pessoa cauterizou de uma forma que ela não consegue absorver a palavra. E um fator que influencia muito hoje em dia, que eu vejo, é o tempo. As pessoas nunca têm tempo para Deus, nunca. Acham que o tempo é corrido, tudo bem, o tempo está corrido, com certeza. Mas a gente sempre tem que achar um tempinho para ler a palavra, porque é através da leitura na palavra que a gente vai se fortalecer, entendeu? E enquanto as pessoas estiverem distraídas com as coisas do mundo, com o que fazer, automaticamente elas já estão se afastando do Senhor Jesus. Entendeu? Eu vejo isso. E tenho me policiado também quanto a isso, né? Porque a tendência, assim, do ser humano já é natural de ir se afastando das coisas de Deus, né? E a gente tem que fazer uma autoavaliação e saber aonde que a gente está, aonde está a nossa falha. Porque se a gente não tiver uma comunhão com Deus, lendo a palavra dele, pedindo direção e tudo mais, vai passar o dia e a gente nem vai ter, entendeu? Essa comunhão com ele. E isso aí vai acabar esfriando, como eu vejo as igrejas hoje, entendeu? Que acabam esfriando por conta disso. Aí muitos nem vão na igreja, né? Acham que em casa eles vão estar. A palavra fala que a gente deve congregar, né? Mas com o tempo, as pessoas trabalhando em função, elas não têm esse tempo. À noite, você acha que as pessoas vão buscar? Não vão, elas vão querer dormir, descansar, né? Que é o normal do ser humano. Então, eu vejo assim, ó, que a igreja, ela esfriou mesmo, tipo a igreja de Éfeso, entendeu? Era isso que eu tinha para falar. Amém.